outra coisa importante, digamos, há quanto tempo esse corpo estava ali naquela região de mata? E tem muitos casos, a gente que trabalha em vários casos criminais, quando um corpo é deixado e ele vai ser encontrado muitos dias depois, a gente vai ver um corpo, na grande maioria das vezes, com pequenas bicadas, mordidas, porque os animais que ali, né, moram naquela fauna, né, eles vão começar a comer. E o corpo da Vitória não tinha esses vestígios de mordidas, porque eles vão em cima de nariz, pontas, né? Começa pelas extremidades aqui. Não tinha nada disso, ou seja, o que leva a gente a crer que aquele corpo foi colocado ali há pouco tempo de ser encontrado. Aonde estava esse corpo? Outra pergunta para a Alessandra. Tem uma outra coisa, que a gente estava num verão bastante intenso, e tem a questão, quando você olha para aquela imagem, aquele corpo já estava em estado avançado de decomposição. Vai também para ela, mais uma pergunta, hein, Alessandra? Você está anotando as perguntas todas aí? É o seguinte, brincadeira, né? Porque a gente, olha, a gente tem muita intimidade. O que depois a gente vai para a sabatina. Esse corpo, ele vai soltar um cheiro, e eu dou graças a Deus que eu nunca tive que sentir esse cheiro, mas a Alessandra, ainda por vou ser te levar para um local desse. Não, obrigada. Ela já sentiu isso muitas vezes. E ela fala, Carla, o cheiro da morte é o pior cheiro do mundo. E não é um cheiro que sai rapidamente. É um cheiro que fica. Tem pessoas que vão tentar limpar, existe até limpeza, tem empresas que fazem essas limpezas, né? Porque, sei lá, a pessoa pode ter morrido em algum local e você está lá há algum tempo, depois o corpo é achado, você tem que limpar aquele local. Sim. Pode ser uma empresa e tal. E o cheiro, né, as pessoas precisam voltar para trabalhar, inclusive. E é muito difícil de tirar esse cheiro, ela vai explicar também. Então, ou seja, aonde esse corpo estava? Porque ele foi carregado dentro de um carro, aí veio a história do carro do Michael. Mas se ela foi carregada no carro do Michael, teria que ter cheiro. Automaticamente a gente teria que ter um cheiro, né? Porque já saiu esse cheiro, é muito recente. Mesmo que eles tivessem transportado ali poucos minutos, o cheiro vai ficar, vai impregnar. Tá. E aí vai começar agora, a gente sai de uma investigação de desaparecimento para uma investigação de homicídios, bastante complicada. E aí, por conta desse cabelo ser retirado, estar meio retirado, a gente vai ver imagens de uma ritualística, né? De um possível ritual. Que ritual é esse? Quando a gente tem uma investigação, gente, de homicídio, a polícia, ela tem que fazer isso. Abrir várias linhas de investigação. Tá certo, não tem nada de errado. Porque quando você vai muito... É isso que aconteceu, a probabilidade de você estar errado é enorme. Então, ela vai abrir. E ao longo da investigação, ela vai fechando aquelas que não fazem sentido. O que é errado fazer? É ir para a imprensa e fazer disso um grande espetáculo. Que isso virou uma espetacularização. Porque, infelizmente, o delegado lá, inclusive o seccional, ele vai falar: isso aqui é um crime de facção criminosa. Eu falei, meu Deus. Totalmente fora. Quando ele fala isso, o que acontece? Porque, de novo... Ele achou isso por causa das imagens? Do cabelo. Do cabelo. Todos os dias, gente... Seria uma hipótese válida. Sim, Vitórias... Como hipótese, ok. Vitórias morrem no nosso país. Todos os dias, infelizmente, nós temos crimes, assim, absurdos, gravíssimos contra mulheres. Agora, por que as pessoas me perguntam por que esse ganhou essa espetacularização? Começa quando você começa a repassar essas informações que você não tem nem certeza. Mas facção, isso é uma assinatura de facção criminosa. Vou abrir aqui um parênteses pra gente também. O Brasil tem 88 facções criminosas. Nossa. No estado de São Paulo, a gente só tem uma. Tá? E eu fui conversar, inclusive, com advogados e pesquisadores que estudam essa questão das facções criminosas. Elas têm estatutos, elas têm alguns regulamentos, os códigos. E dentro da nossa, que está aqui em São Paulo, que é uma das maiores do Brasil... Não é permitido esse tipo de crime contra menores de idade. Um menor de idade não vai para um tribunal do crime. Aqui em São Paulo, não. Em outros estados, outras facções,
levam menores para o tribunal do crime. Mas aqui não. Então, a gente já olha o seguinte, teria que ter dado uma segurada na informação para verificar e não sair repassando isso. Então, a gente já... Nossa, temos uma facção criminosa que está matando meninas, adolescentes. Por quê? Ela fazia parte, ela namorava com alguém. E aí começou, com todo respeito, tá, Alê? Ela vai aqui, porque ela... Eu até já falei com vários amigos meus, começou uma coisa de loucademia de polícia, né? Porque era o show da loucademia de polícia. Eu não posso falar isso. Mas eu posso. E até porque eu adoro a polícia, tenho grandes amigos ali dentro. Assim, estou sempre defendendo o trabalho policial, mas esse aqui veio meio que loucademia de polícia. Porque depois disso veio a história do seguinte. Essa, pra mim, foi a pior. Então, veja só. A menina, Vitória, ela tinha um namoradinho. Tá? Tudo certo. Aí, o que a autoridade policial vai fazer? Vai pegar o ex-namorado de Vitória. Aí, o ex-namorado de Vitória teria sido mandante de um crime, porque ele teria um relacionamento com um amigo, um relacionamento íntimo, né? E aí, estes dois teriam um outro amigo, que é esse Michael, e este Michael teria executado a Vitória porque, no primeiro momento, o namorado do ex-namorado... é tão complicado isso, né? Porque é tão academia de polícia. Tem vários crimes que a gente tem que fazer um desenho para entender. A hipótese que eles chegaram, é tão absurdo. Então, é o ex-namorado do namorado... Não, o ex-namorado que tinha um namorado e tinha ciúmes, mantinha ciúmes de Vitória. Nutria ciúmes de Vitória. Aí, só que Vitória já tinha um namorado e ninguém tinha confirmação se essa pessoa era namorada dessa, se eram mandantes, enfim. Depois, outra informação é que o ex-namorado que tinha um caso com esse amigo estava se sentindo ameaçado por Vitória, que Vitória iria contar para as pessoas que eles iam tirar eles do armário, mais ou menos isso. A gente não sabe nem se eles um dia estiveram no armário, se são casos. Essa parte eu nunca consegui entender, porque era muito louca a academia de polícia. E aí, de novo, Michael seria o executor a pedido deles. Mas esse tipo de tese não tem problema abrir. O problema é ir para... o que acontece? Que a polícia queira essa tese, que ela esteja investigando essa possibilidade, tá tudo certo. Aguarda para ela, para si, né? Perfeito. Porque olha só, de novo, aqui a gente tem uma cultura que a pessoa que está sendo investigada ou suspeita é criminosa. Gente, isso é um absurdo. Quando acontece um crime como esse e a polícia tem que responder duas coisas, quem cometeu esse crime? Ou seja, a autoria. E o segundo, qual é a motivação? Então, ele pode investigar a família, o núcleo familiar, ele pode investigar os amigos, ele vai abrindo, porque no primeiro momento ele não tem ninguém, não tinha nem a motivação e nem a autoria. Está errado investigar a família? Não, não está errado. Qualquer pessoa pode ser investigada, não é porque ela está sendo investigada que ela cometeu aquele determinado crime. E no final, até, olha, você tem dúvida, eu até fui investigado, nada, né, se confirmou em cima, né, de mim. Então, o problema é você sair abrindo e falando o nome de todo mundo, porque aí, tá vendo? Até o pai dela sofreu isso, né? O que aconteceu? Um dia foi investigado, no outro dia já não foi comprovado que ele não tinha tido nada a ver com a morte da filha. Agora, você imagina um pai que perde a filha de uma forma brutal, de uma forma sofrida, de repente saber pela mídia que ele está sendo investigado pela morte dela. E não é só isso, e esses rapazes vão procurar um emprego, gente? E aí, aparece o nome deles ali, entendeu? Tudo embolado, até você explicar para aquela... Não, mas não fui eu, não fiz nada. Porque as pessoas olham e falam, nossa, não vamos contratar essa pessoa. Então, a gente mancha a reputação das pessoas e isso me deixou muito chocada, sabe? E aí, tem outras coisas que... Anota aí, minha amigona. Seguinte, repórter dentro de uma perícia criminal, assim, dentro de um local de perícia. Eu olhava aquilo e falei, meu Deus do céu. Sabe que só tá o advogado assim, ó, gente, ó, eles ficam assim. Notando, é bom, porque isso é bastante imagem, porque ele vai pedir nulidades. Tá errado? Não. Assim, a Alessandra pode te explicar por que não pode. Inclusive, existe um regramento, existe uma legislação que impede. E aí tem que existir o bom senso, né? Porque, digamos assim, que eu fico infernizando ela. Ai, Ale, me deixa ficar na... Você vai falar, ela deixa.
Aí, sabe, tem que cair a ficha, falar, poxa, eu posso vir a prejudicar. Sim, transmitir ao vivo. Um criminoso pode ser solto, sabe? Você precisa ter uma autorização, ou a gente tem que ter todo um aparato, porque eu posso estar pisando e destruindo provas, a minha saliva pode cair em algum lugar, dependendo do que ela falou, o cheiro, ela vai explicar isso, eu posso passar mal, e, sabe? Tem gente que vomita, o cabelo pode cair, a gente acha engraçado, tem uma caneca aqui, não pode mexer na caneca, entendeu? Não pode tirar do lugar. Então, é uma falta, inclusive, de senso dessas pessoas, de falarem, não, por mais que virou um circo, eu não vou fazer parte do circo, eu tenho a opção de fazer ou não fazer.